Peraí. Agora vai, é nóis, tecnologia Foi. 2G aqui no Brasil. Galera, então todos esses assuntos que eu vou trabalhar com vocês hoje, que faz referência à política externa, estão lá na apostila 4, tá? Entre as páginas 547 e 549. Pessoal, e o detalhe importante da gente começar a discutir a política externa do Brasil desse período é o seguinte: eu quero que vocês projetem para o mundo, para a história geral, e tentem lembrar o que acontecia nesse exato momento, século XIX, no mundo. Alguém pode me dar alguma dica, alguma pista? Então, posso eu? Galera, século XIX, quando vocês vão para o mundo, quando vocês olham para a história geral, a primeira coisa que todo mundo vai identificar é uma segunda revolução industrial. Legal? E dentro dessa segunda revolução industrial, tirando, lógico, as mudanças no sistema econômico e também a industrialização em si, a gente vai ter as disputas por espaços coloniais. É por isso que o grande contexto lá fora, segundo, que é o mais importante, é chamado de imperialismo e neocolonialismo. É legal, porque quando você olha para o mundo e identifica o imperialismo e neocolonialismo, o que você está identificando? Você está identificando que as nações europeias, sobretudo, começam, aquelas que eram potências, né, a disputar a partilha mundial. Então, a Inglaterra, a França, a Alemanha e outras, como, por exemplo, adjacentes, Bélgica e até mesmo países da Península Ibérica, começam a se interessar em partilhar o território mundial. África, Oceania e Ásia. E é muito bacana porque isso acaba se tornando um fenômeno mundial de fato. Sabe por quê? Porque não bastassem as potências europeias fazerem tudo isso, algumas nações da América também começam a fazer. E do Oriente, idem. Do Oriente, o Japão, vocês sabem, se torna uma nação que pretende a dominação ali da região pacífica. E aqui da América, Estados Unidos, e caiam de costas, Brasil. Molecada, Estados Unidos, todo mundo sabe que nessa época passa a se interessar não só pela partilha do continente asiático, né, mas também em fazer uma exploração que a gente chama de imperialista na América Latina, ali principalmente na América Central, no Caribe. E aí vai a nota de rodapé, utilizando a famosa política do Big Stick. Agora, Brasil é que é um troço interessante. Tchutchucos, Brasil é interessante porque não era uma nação potência quando se fala de economia, né? Quando se fala de revolução industrial, e nem tampouco era uma nação que tinha grandes prestígios políticos, tá? Era uma nação que estava em construção, se a gente puder usar esse termo. Mas, por incrível que pareça, era uma nação que estava em franco crescimento. E é nesse momento, nessa conjuntura meio diferente para a história do Brasil, que a gente vai perceber que Dom Pedro II acaba criando uma política externa que era deveras agressiva. Interessante, né? E por quê? Dá uma olhada aqui. Porque o primeiro grande objetivo dessa política externa deveras agressiva criada pelo Dom Pedro II era objetivar a hegemonia sul-americana. E olha que coisa legal. Essa hegemonia é a hegemonia política, tio Cos. O Dom Pedro II queria, e muito, ter controle sobre a, digamos, diplomacia da América do Sul. E é para isso que a gente começa a entender o quanto o Brasil fazia questão de evitar 3 fortalecimentos. O fortalecimento da Argentina, que era uma nação bastante interessante, porque, economicamente falando, era um pouco diferenciada em comparação ao Brasil. O fortalecimento do Uruguai, e aí rola mais o medo, né? O Brasil tinha medo do fortalecimento do Uruguai por conta de que o país ficava muito próximo do Sul, e isso poderia servir de exemplo para uma nova Farroupilha, por exemplo, e também evitar o fortalecimento do Paraguai. É o que a gente vai discutir daqui a pouco, tem a ver com a Guerra do Paraguai. O Paraguai, nessa época, querendo ou não, ele estava se fortalecendo. Ele estava criando uma dinâmica econômica que era bastante interessante. Entenderam? Então, a primeira explicação para essa política externa agressiva do Brasil nesse momento é justamente isso. É um Brasil que tenta se tornar hegemônico, politicamente falando. E nesse intuito, ele acaba tentando, sempre que possível, enfraquecer ou evitar o fortalecimento dessas 3 nações, Argentina, Uruguai e Paraguai. Tá bom? Só que aí tem um outro detalhe. Galera, a gente não pode esquecer que o grande enfoque do Brasil, quando se fala de política externa,
Não é toda a América do Sul. Vocês já perceberam que pelos países que eu citei, é uma relação com a região platina. E aí é que vem aquilo que todo mundo lembra. É uma região muito estratégica, tchutchucos. Por quê? Porque quem domina essa região, quem tem livre acesso aos rios que banham a região platina, né, a bacia platina, tais quais o Rio Paraguai, Uruguai e por aí vai, na verdade está controlando o fluxo econômico. Interessante, né? Então, para o Brasil, era muito interessante, quando se falava da região platina, não ter só essa hegemonia, mas ter também livre acesso aos componentes da bacia do Rio Prata, aos rios que abastecem a bacia do Rio Prata. Entenderam? E aí tem uma lógica até bastante interessante. Galera, essa região do Centro-Oeste, que genericamente era chamado Mato Grosso, lembrando, não tinha divisão MT-MS, era um território que, para ser abastecido, necessitava dos afluentes da bacia do Rio Prata. O exemplo, Rio Paraguai, todo mundo lembra, né? Mas, ao mesmo tempo, as riquezas que saíam dessa região, vou chamar de nossa, tá? Nossa região, tinham que ser escoados também utilizando os mesmos afluentes. Então, o governo ele tinha a necessidade de controlar a livre navegação nessa região. Agora, faz a ligação com o que eu comentei agora há pouco. 3 nações estavam se fortalecendo, Uruguai, Argentina e Paraguai. E as 3 nações, tchutchucos e tchutchucas, tinham também o mesmo interesse. Legal, né? O mesmo interesse de controlar os afluentes da bacia do Rio Prata, porque os 3 também necessitavam de escoamento de produção, recepção de importados, entenderam? Então é muito interessante, porque o que envolve esse interesse na região platina também mexe com a questão diplomática, com a questão política, tá? E aí vai uma última consideração. Não está aqui, mas a gente tem que levar em consideração, por isso é uma consideração. A Inglaterra, disso de forma até bastante notória, usava-se e abusava, né, do território da América do Sul, porque todo mundo sabe que esse território era importante como mercado consumidor. E o mais interessante ainda é que o tempo todo a Inglaterra fazia questão de demonstrar que era uma autoridade. E o Brasil, em certo modo, começa a se estranhar com a Inglaterra. Esse estranhamento vai levar à questão que eu vou explicar daqui a pouco, que é a questão Christie. Olha que doideira. Então, o Brasil, a gente coloca como consideração, também reage a essa ação imperialista inglesa. Aí coloquem a nota de rodapé, que era uma ação imperialista que a Inglaterra fazia no mundo inteiro, assim como grande parte das potências europeias faziam o mesmo. Entenderam? Então, entenderam qual é a jogada da política externa? Quais são as considerações? Visto isso, então vamos direto e reto para a questão Christie. Tchutchucos, eu já vou resumir, já podem colocar. Questão Christie nada mais foi do que o rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra. Tá legal? Vou repetir. Questão Christie nada mais foi do que o rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra. Pegaram? Agora, esse rompimento diplomático, que aconteceu de fato a partir de 1863, ele tem uns antecedentes. Acompanha comigo. Eu não vou colocar, mas vocês vão escutar. Primeiro antecedente que já demonstra que havia muito problema nas relações entre BR e ING, Brasil e Inglaterra, tem a ver primeiro com a não renovação dos tratados de 1810. Tchutchucos, é assim, para quem está acompanhando a história do Brasil sabe do que eu estou falando. Esses tratados foram assinados no período joanino, tá? Em suma, eram tratados que davam vantagens econômicas à Inglaterra. Só que o interessante é que eles foram renovados na época da independência do Brasil, lá em 1822, ou 24, né? Vamos colocar 24, porque 24 é quando os tratados de 1810 são assinados de novo. Galera, só que o legal é que nessa segunda assinatura dos tratados de 1810, no período da independência, foi estabelecido um prazo de validade. O prazo era de 15 anos. Portanto, em 1837, o tratado caducava. E aí, Brasil e Inglaterra tinham que sentar em mesa de negociação, discutir os pontos do tratado ou dos tratados e assiná-lo novamente. Só que caíam de costas. O Dom Pedro assumiu em 1840
ele tinha que sentar para negociar com a Inglaterra para reassinar os tratados, e adivinha o que ele não fez? Ele não assinou. Molecada, então os tratados, eles caducaram, tá? Em 1840, vamos colocar assim, que é o momento do começo do Segundo Reinado, eles não foram assinados. O Dom Pedro não fez questão de assinar esse documento de novo, entenderam? E a Inglaterra ficou puta, isso é óbvio, né? Só que escutem essa. 1844, essa data vocês conhecem. Tchutchucos, em 44, foi criada a Tarifa Alves Branco, ou Lei Alves Branco, que eu discuti na aula passada. É aquela tarifa que aumentava os valores de produtos importados. Agora, lembrem-se que a tarifa foi assinada porque a pretensão do governo brasileiro era arrecadar dinheiro, né, imposto, em cima do produto importado. Só que o tiro saiu pela culatra, né? Além de ter favorecido o processo de industrialização aqui no Brasil, que é o surto industrial, acabou lesando mais uma vez a relação com a Inglaterra, porque o produto inglês entrava muito caro, velho. E a Inglaterra ficou puta pela segunda vez. Olha só como é que ela reage. É o terceiro antecedente. Um ano depois, ou seja, em 1845, como maneira de tentar chacoalhar o Brasil e colocar mais adiante a política de abolicionismo, a Inglaterra lança a Lei Aberdeen, que eu tenho certeza que vocês lembram também, eu já discuti. A Lei Aberdeen é a lei que proíbe o tráfico negreiro. E é muito interessante porque foi uma resposta, uma retaliação da Inglaterra para a gente. Afinal de contas, quando a lei proíbe o tráfico negreiro, o que acontece aqui no Brasil? Ah, vocês lembram, né? O preço do escravo dispara, o Brasil é obrigado a revitalizar a política abolicionista, lançando a Lei Eusébio de Queiroz. Aí, de certa maneira, houve um desarranjo econômico, houve até um desarranjo social, porque a sociedade escravocrata começou a perceber que a abolição estava para acontecer. Tchutchucos, então, resumindo, de 1840, praticamente, até 1850, as relações entre Brasil e Inglaterra estavam aziadas. Mas aí tem um detalhe, o que está pior, fica muito pior. Tchutchucos, em 1861, aconteceu a primeira questão Christie. Olha só o que foi. Nessa data, na costa do Rio Grande do Sul, naufragou um navio britânico chamado Prince of Wales. Não é baleia, tá? É o Wales de Gales, Príncipe de Gales. Tchutchucos, esse navio, ele estava se dirigindo ali para o Uruguai. Ele estava abarrotado de produtos ingleses, como, por exemplo, Scotch, bebida, tá? Cerâmica, produtos ligados a vestuário, tinha pólvora, papel. Galera, e o legal é que o navio naufragou, o Brasil não tinha nada a ver com esse naufrágio, inclusive nem pôde embarcar para saber o que estava sendo transportado, já que ele passou pelas águas brasileiras. E aí o que rolou? Um diplomata inglês, que era um embaixador inglês aqui no Brasil, chamado William Christie, ou Bill, para ficar mais íntimo, ele foi encarregado de resolver esse problema, o problema do naufrágio do navio. E o cara era tão arrogante que ele colocou a culpa no Brasil. Ele falou que o Brasil era culpado, por quê? Primeiro, porque não tinha sinalização onde o navio naufragou, e segundo, tchutchucos, que é coisa típica do brasileiro, até eu já fiz isso, não vou mentir, a carga que foi para a praia foi roubada. Então, a arrogância desse cara foi tamanha que ele fez duas coisas. Ele colocou duas exigências. A primeira era de indenização. A indenização pelo roubo da carga e a indenização, lógico, pelo naufrágio do navio. E era pouco, tá, pessoal? Era algo em torno de 3.200 libras esterlinas. Pouco, só que não. Porque é o equivalente hoje, pessoal, a mais de 3 milhões de dólares, tá? Só que não bastasse isso, a arrogância desse diplomata, desse embaixador, também fez com que fosse exigido o pedido de desculpas. O governo brasileiro tinha que se desculpar. Aí todo mundo sabe o que rolou, né? O imperador, Dom Pedro, ele pediu um tempo para negociar, para tentar discutir, para chegar até um veredito. E enquanto isso estava sendo solucionado e avaliado pelo Dom Pedro, aconteceu uma segunda questão, no ano seguinte, em 62. Tchutchucos, no Rio de Janeiro, 3 marinheiros ingleses foram presos porque estavam bêbados.
e não quiseram apresentar documentação, gritavam, fizeram arruaça. E quando isso aconteceu, adivinha quem de novo foi mandado para solucionar o problema? O Bill. Olha lá, William Christie, ele era diplomata, ele era embaixador. Então, no Rio de Janeiro, ele avaliou a situação e, com isso, ele fez 3 exigências. Primeira exigência, desculpas. O Brasil tinha que se desculpar pela segunda vez, agora pela prisão dos marinheiros. Aí coloquem a nota de rodapé. Ele alegava que os marinheiros estavam em área portuária. E a área portuária, teoricamente, na época, era neutra. Tá? Segunda exigência, indenização, mas é a indenização relativa à questão anterior, ao navio que havia naufragado. E a terceira, tchutchucos, que é o maior absurdo, era que fossem soltos os marinheiros e os policiais que prenderam esses filhos da mãe fossem presos. Galera, a coisa ficou muito esquisita, porque a questão anterior ainda estava sendo avaliada, e vem essa agora, com 3 exigências absurdas do Bill. Olha só o que aconteceu. Em 62, meses depois desse segundo episódio, da segunda questão, o Brasil nega a soltura e o pedido de desculpas. A única coisa que o Brasil fala que iria pagar das exigências propostas era a indenização, mais nada. Não ia soltar ninguém, não ia prender os policiais e não ia fazer nenhum pedido de desculpa. Afinal de contas, não foi responsável pela primeira questão, nem tampouco pela segunda. A Inglaterra ficou puta, já estava puta, né? Já estava puta por conta das relações estarem aziadas, está mais puta agora, porque estava sendo meio que tomando um parabestão, meio que escanteada, então ela reage de uma forma desproporcional. Ela aprisiona 5 navios brasileiros ali no Mar Atlântico, né? No Oceano Atlântico, que era território brasileiro, eram águas brasileiras. Galera, quando isso acontece, vem o grande problema. O Brasil manda uma carta de repúdio, não aceitando o que havia sido feito pela Inglaterra, e aqui, no porto do Rio de Janeiro, principalmente, muitos protestos começaram a surgir. E protestos do tipo, brasileiros que xingavam ingleses, brasileiros que apedrejavam lojas de ingleses, brasileiros que agrediam ingleses. E aí o resultado foi o seguinte: em 1863, tchutchucos, houve o rompimento de relações diplomáticas, tá? E aí, olha só o que rolou. Entre 63 e 65, durante a existência desse rompimento, a Bélgica foi escolhida como nação para intermediar tudo isso, para meio que avaliar a situação e identificar quem era o problema, se era Brasil ou se era Inglaterra. Adivinha qual foi o veredito da Bélgica? O veredito da Bélgica é que o Brasil tinha razão, a Inglaterra é que estava errada. E a Inglaterra não aceitou. Então é por isso que esse rompimento diplomático durou tanto tempo, durou 2 anos e meio, de 63 a 65. Mas quer ver como foi resolvido? Em 1865, no começo da Guerra do Paraguai, hashtag fica a dica, ó, o Brasil e a Inglaterra voltaram a conversar, mas na verdade por questão inglesa, tá? A Inglaterra é que se aproximou do Brasil. E nessa data, 1865, acabou o rompimento diplomático. E o documento responsável por isso, eu vou pedir para vocês anotarem, eu vou abreviar. É chamado Paz, ou Peace, para rimar com Inglaterra, de Uruguaiana, tá? Paz de Uruguaiana. Era um documento em que a Inglaterra pede desculpas, ela afirma nesse documento, nessa paz de Uruguaiana, que ela havia cometido um equívoco e pede para que as relações diplomáticas sejam retomadas. Agora, por que eu falei hashtag fica a dica? Galera, é que muita gente, pelo menos grande parte de vocês, lembra que durante a Guerra do Paraguai, adivinha qual nação foi a nação que ganhou muito dinheiro financiando a Tríplice Entente? A Inglaterra. Só que ela só começou a financiar a Tríplice Entente quando acabou esse rompimento diplomático. Entenderam? Então é legal guardar o seguinte: segundo alguns historiadores, a Inglaterra não queria a Guerra do Paraguai, como muitos afirmam, tá? Mas ela precisou se aproximar do Brasil, não por questão só mercadológica, né?
entendendo que a América Latina, a América Latina era também um quintal da economia inglesa, mas também porque ela sabia que ia ganhar muito dinheiro durante a Guerra do Paraguai. Tudo bem? Todo mundo entendeu a questão Christie? Todo mundo sacou o que ela foi? É só lembrar do que eu falei no começo. Ela foi o rompimento diplomático entre Brasil e Inglaterra. Tá certo? Vamos olhar então o segundo tema? Dúvidas? Não. Diga. Quando que aconteceu a paz uruguaiana? Quando que foi? 1865, tá? Então, a data que eu coloquei aqui de final da questão Christie é exatamente o P.U, a paz de Uruguaiana. Ok? Bom, vou considerar que sim. Mais alguém? Posso avançar, então, para o tema quente? Galera, esse tema aqui é um tema quente, é um tema super controverso. É a Guerra do Paraguai. Eu falo que é controverso, por quê? Porque todo mundo, quando estuda a Guerra do Paraguai, estuda ou que o Paraguai era o culpado pela guerra, né? E eu vou tentar mostrar isso sim. O Paraguai tem essa culpabilidade sim. Ou estuda que o Paraguai é o coitadinho, é a nação que foi enganada, é a nação que foi atropelada pelos interesses britânicos, brasileiros, né? E por outro lado, isso também tem sentido. É uma coisa que eu vou mostrar também. Então, estudar a Guerra do Paraguai é estudar um conflito que é muito controverso. É um assunto que envolve o Paraguai, que tem culpa, sim. É um assunto que também envolve a Inglaterra, que, querendo ou não, tinha preocupação com o Paraguai, que estava se tornando, aspas, uma pequena potência. Tem a ver com o Brasil, que era uma nação arrogante, que era uma nação imperialista na América do Sul, aqui na região da região Platina. E o detalhe é que eu peço sempre para primeiro vocês guardarem o seguinte: todos têm culpa, tá? Todo mundo envolvido na Guerra do Paraguai tem uma parcela de culpa. Só que para começar, eu vou fazer uma análise. Eu vou mostrar para vocês os antecedentes desse conflito. Vamos a isso? Ricardo, então, o primeiro antecedente tem a ver com o Paraguai, tá? Foi o que eu coloquei aqui mais para destacar o quanto o Paraguai tem culpa, sim, no conflito. Paraguai, antes da Guerra do Paraguai, desde 1840, para vocês terem uma ideia, estava passando por um período de desenvolvimento, tá? Começou com um cara chamado Antônio Carlos Lopes, e a partir da década de 60, estava começando a ser levado adiante pelo filho dele, o Solano Lopes, que daqui a pouco eu vou destacar. Só que o detalhe é que vocês identifiquem ou lembrem quais eram os pontos de desenvolvimento do Paraguai. Vamos lá? Então, o primeiro ponto em que o Paraguai estava começando a se evidenciar, estava usando para se desenvolver, era o militarismo. Tá legal? Era uma coisa interessante, porque desde a década de 40, principalmente a partir de 60, com o Solano Lopes, o militarismo paraguaio passou a ser muito incentivado, passou a ser muito valorizado. E aí a gente percebe a construção de um poderio militar que toda certeza tem a ver com a extensão territorial. Tá legal? Então, o primeiro ponto do desenvolvimento era o militarismo, era a construção das forças armadas. Isso era uma relação com a pretensa ideia do Solano Lopes de tentar incorporar territórios, de fazer o expansionismo. Tá bom? Outro ponto do desenvolvimento, pode colocar aí, era ferrovia. Agora, é lógico, eu não posso falar que a ferrovia paraguaia era uma puta de uma ferrovia. Era uma ferrovia comparável, por exemplo, à brasileira ou à inglesa, mas era uma ferrovia que tinha bastante sustento, bastante investimento. E uma coisa interessante é que era uma das poucas aqui da América do Sul. Você podia colocar países que tinham ferrovias como quais? Brasil, Argentina, Paraguai, mas não era todo mundo. E grande parte dessa ferrovia paraguaia que estava sendo desenvolvida era autônoma. Olha que legal. Não contava com investimento externo, principalmente inglês. Tudo bem? Avança mais um pouco. Vamos olhar um outro ponto de desenvolvimento paraguaio, a indústria. Galera, é notório, todo mundo sabe que a indústria paraguaia também não era um colosso, né? Mas era uma indústria que vinha crescendo desde 1860. Foi mais ou menos a época em que o Solano Lopes assumiu o poder. E dentro dessa indústria, dois setores se destacavam. O setor têxtil,
que era um setor que, com toda certeza, era aquele que a Inglaterra mais usava, e por isso a gente pode falar que era um setor que abastecia muito o mercado paraguaio, e por isso a gente fala também que o Paraguai não importava tecido da Inglaterra. E o outro setor é o setor bélico. É o setor bélico que alimentava o militarismo. Molecada, dois setores, tá? Dentre alguns que a gente poderia citar, mas dois que demonstram que o Paraguai, além de alimentar de novo esse setor militarista, ele está começando a se utilizar do isolacionismo. Ele não mantém relações econômicas com a Inglaterra. E a Inglaterra começa a se incomodar. A Inglaterra precisa fazer com que o Paraguai se enquadre a economia dela, porque tem que servir de exemplo, entenderam? O exemplo é que todos os países da América do Sul se enquadrassem à Inglaterra. Entenderam? E por último, pessoal, o último setor que a gente tem que destacar é o setor agrário. E é legal, porque o setor agrário era o setor que mais fazia valer a economia paraguaia. O setor que tinha a ver com o quê? Produziam o quê? Produziam erva mate, produziam também tabaco, produziam, na medida do possível, algodão. Galera, só que esse tipo de agricultura, é aí que está o detalhe, era controlado pelo Estado. O Estado era dono de praticamente todo o território paraguaio. Então, a gente analisa o Paraguai por esse ponto de vista e identifica que tinha uma pouca parcela de latifundiários. Por quê? Porque todos os territórios pertenciam ao governo. E o governo criava uma coisa que era chamada de fazendas da pátria. O que é isso aí? Eram fazendas em que os camponeses trabalhavam no sistema de arrendamento. Eles arrendavam as terras do governo, produziam e faziam a passagem de grande parte da produção para o governo para pagar por aquele arrendamento. Entenderam? Então, a agricultura paraguaia, lógico, não é comparável à agricultura brasileira, que era melhor. Era uma agricultura que tinha lá os seus lampejos, mas, sobretudo, era uma agricultura controlada pelo governo. Entenderam? Então, o que vocês têm que entender, pelo amor de Deus? Não é uma potência, tá? Está muito longe disso. Mas o Paraguai é um país que está começando a se destacar. Está começando a entrar no rol de nações que estão se alavancando. Nações que podem, sim, comprometer a hegemonia brasileira e podem também comprometer esse interesse econômico inglês aqui na região. Tá certo? Agora, vem para o mesmo antecedente, tá? É Paraguai, só que no segundo ponto. Tchutchucos, tudo isso sendo feito por um cara que era um ditador, assim como o pai dele foi também, Solano Lopes, e era um cara que utilizava-se muito da ideia, vou colocar aqui, de nacionalismo. Então, todo paraguaio nascia sabendo que a verdadeira nação, ela só tinha sentido quando você observava as tradições, óbvio, fazia valer os interesses desse ditador, óbvio, e o mais interessante, fazia de tudo para enriquecer o país, ou entrando no militarismo, ou engajando no setor econômico. E, galera, o Solano Lopes, ele tem um detalhe interessante, que é a criação, tá? Ele não teve uma criação latino-americana. A criação dele era uma criação europeia. E todo mundo sabe que a Europa, da época em que ele foi educado, era uma Europa ainda absolutista. Então, esse cara, para vocês terem uma ideia, ele teve uma educação clássica absolutista, tá? E adaptou isso ao contexto paraguaio. Ele não era rei, ele era um presidente, né? E dentro dessa proposta absolutista que ele trouxe para cá, ele adaptou para o governo ditatorial. Tudo bem? Então, repararam qual é esse antecedente que eu estou colocando? É um Paraguai ditatorial, é um Paraguai em desenvolvimento e é um Paraguai que está começando a se destacar dentre as nações que o Brasil temia, como o Uruguai e a Argentina. Ok? Agora, peraí, vamos analisar Brasil. Vocês têm mais informações de Brasil do que tinham de Paraguai. Brasil, nessa época, quem comandava? Pedrinho II, tá? Brasil, nessa época, qual que era o regime político? Monarquia. E Brasil, política externa, o que era? Imperialista. Molecada, e era tão imperialista, esse é um dado que muita gente não conhece, que entre 1850 e 1864 invadiu, tá? Com tropas, a Argentina e o Uruguai. Molecada, pouca gente sabe disso, né?
Mas por que aconteceram essas invasões? A invasão ao Uruguai, e foram em 2 ocasiões, foram feitas por conta da questão política, tá? O Brasil sempre tinha a pretensão de colocar um partido no poder lá no Uruguai, que era um partido aliado a ele, é chamado Partido Colorado, entenderam? Então, toda vez que o Partido Blanco, que era um partido contra o Brasil, assumia no Uruguai, o Brasil fazia essas intervenções. E em 2 ocasiões, o Brasil teve que invadir o Uruguai. Agora, na Argentina, a invasão foi feita por conta de uma questão relacionada à diplomacia. É que a Argentina, em 1851, para vocês terem uma ideia, tinha um sonho. O sonho era se unificar ao Uruguai. Era tentar fazer o Uruguai e a Argentina criarem-se num país só. E o Brasil não aceitou. Então, nessa data, em 1851, o Brasil acabou invadindo a Argentina. Então, para que vocês saibam de forma resumida, em 2 ocasiões, tá? Que seriam 3, mas eu estou colocando 2, o Brasil invadiu o Uruguai e a Argentina. E isso demonstra o quanto o país tinha uma política externa agressiva. E outra, isso mostra o quanto o Brasil era uma nação imperialista. Entenderam? Então, esses 2 são os 2 antecedentes de verdade. O primeiro que eu coloquei aqui, mostra o Paraguai o que era. E o segundo, que eu só comentei, porque vocês já sabem, trazendo, lógico, uma novidade, que é o Brasil. Então, vocês perceberam que era uma região que estava se tornando uma região quente, havia uma série de disputas, e dentro dessas disputas, o Brasil era um país muito chato. Então, vamos lá para a guerra. Molecada, a guerra, ela aconteceu, e ela tem 3 causas envolvidas, tá? Dá uma olhada na primeira. A primeira causa que levou à Guerra do Paraguai, levou à eclosão da Guerra do Paraguai, é uma política expansionista do Solano Lopes. Galera, ele tinha um sonho de criar uma coisa chamada Grande Paraguai. Para vocês entenderem, olhem para esse mapa aqui, ó. Estão vendo onde fica o Paraguai? Aqui, ó, em amarelo. Estão percebendo que o Paraguai ele tem um grande problema? Para ter saída para o mar, ele depende muito dos afluentes da bacia do Rio Prata, por exemplo, o Rio Paraguai e o Rio Paraná. Então, o Solano ele queria evitar ter que ficar dependendo desses afluentes. Ele queria ter territórios que levassem o Paraguai a ter saída para o Atlântico. E olhando no mapa, vocês podem perceber que um território era um território que ele tanto almejava. Adivinha qual? Era o território sul do Brasil. Estão vendo aqui? Então, nessa época, tchutchucos, o Solano Lopes ele estava querendo criar o Grande Paraguai. Ele estava querendo aumentar as terras paraguaias para ter saída direta para o Atlântico, tá? E nisso ele passou, de certa maneira, a cobiçar território brasileiro. Entenderam? Outra causa, olha que coisa interessante. A segunda causa é a oposição inglesa ao Paraguai, que é um mau exemplo. Como assim? Ele é um mau exemplo porque dentro dessa conjuntura que eu destaquei para vocês de desenvolvimento, ele não se abre, ele não importa da Inglaterra, ele não pega dinheiro emprestado. E a Inglaterra tinha medo de que isso servisse de mau exemplo para os demais países, entenderam? Então é engraçado porque a Inglaterra não queria a guerra, tá? Mas quando ela estourou, ela fez de tudo para participar. Como? Apoiando aquele que era contra o Paraguai. Belezinha? E a última causa, tchutchucos, que eu acho muito interessante, é uma coisa que vocês já sabem, é o mais do mesmo, é um Brasil que tinha a pretensão de controlar a livre navegação da bacia do Rio Prata. E o Brasil, ele tinha um medo do Paraguai, porque o Paraguai o tempo todo ficava bloqueando o Rio Paraguai. E ao bloquear o Rio Paraguai, dificultava a entrada e saída de produtos aqui do Centro-Oeste. Tá legal? Então percebam, aqui nessas causas eu distribuí a culpabilidade da Guerra do Paraguai entre os países que vocês conhecem. Inglaterra, Brasil e Paraguai. Todo mundo estava envolvido. Todo mundo foi responsável por esse genocídio americano. Tudo bem? Agora vem o detalhe. Quando começou? Molecada, olhando para essas causas, a gente pode falar que a Guerra do Paraguai poderia ter começado a qualquer momento, né? Mas começou em 64, tá legal? Ou seja, um ano antes da guerra oficialmente começar de forma militar. E como? Galera, nessa data, no final de 1864,
o Paraguai aprisionou um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda. Só que o navio ele estava em território brasileiro. Ele estava em Rio Brasileiro, ali no Rio Paraguai. Só que aí que vem a parte interessante. O Paraguai alegou que o Brasil estava, na verdade, usando um trecho paraguaio para navegar, e, por outro lado, o Paraguai estava reagindo às invasões que o Brasil havia feito no Uruguai. Só para vocês terem uma ideia. A segunda invasão que o Brasil fez ao Uruguai foi em 64. E em 64, o Brasil tirou do poder o presidente do Uruguai, que era apoiador do Solano, era parceiro do Solano. Então, o Solano, ele usou essa segunda justificativa, dizendo, ó, essa segunda invasão que você, Brasil, fez no Uruguai, lesou o nosso compromisso de apoio àquele país. Galera, e aí aconteceu um desastre, porque o Paraguai aprisionou o navio e já no começo de 65, sem que o Brasil tivesse muita reação, ele fez invasões aqui ao nosso território. Ele invadiu primeiro o Mato Grosso, tá? Aquele território de Coxim, Corumbá, e em seguida, para invadir o Rio Grande do Sul, aquele território que hoje é basicamente Laguna e Uruguaiana, ele teve que passar pela Argentina. Então, qual que era a jogada? O Solano Lopes, ele se aproveitou dessa interrogação brasileira, de não saber como reagir, e invadiu o Brasil, começando pelo Mato Grosso e depois Rio Grande do Sul. Só que para invadir, como eu disse, o Rio Grande do Sul, ele teve que passar pela Argentina. Foi um desastre, por quê? Porque nesse momento aconteceu a formação da Tríplice Aliança. Acompanha aqui comigo. A Tríplice Aliança, ela foi formada pelo Brasil, que havia sido invadido, pela Argentina, que havia sido agredida, até porque as tropas paraguaias passaram por um pedaço da Argentina, como eu disse, para chegar ao Rio Grande do Sul, e Paraguai e Uruguai. O Uruguai, pessoal, entrou na Tríplice Aliança, porque nessa época era comandado pelo Partido Colorado, o partido que apoiava o Brasil. E nisso, a gente tem a formação de um grupo de países que, atenção, passaram a contar com o apoio da Inglaterra. Mas cuidado, tchutchucos, porque o apoio da Inglaterra era com moderação. Era o apoio do tipo econômico, bélico, tá? Mandando armas, mas ela não fez intervenção direta. E dentro da política dela, também não havia um interesse de criar uma guerra total. A Inglaterra, ela não queria que a Guerra do Paraguai se tornasse uma guerra de todo o continente sul. Entenderam? Resultado, muito dinheiro investido, muitas tropas engajadas, muitos combates aconteceram, como, por exemplo, o combate de Cerro Corá, que é o momento em que as tropas brasileiras matam o Solano Lopes. Temos também a famosa Batalha do Avaí, que é a maior batalha naval e terrestre da Guerra do Paraguai. Só que, no final das contas, com todo o tempo e toda a batalha que aconteceu, nós temos aquilo que todo mundo sabe. O Paraguai foi o derrotado, legal? E a Tríplice Aliança foi a vitoriosa. Galera, só que agora a gente tem que analisar as consequências, tá? Mas eu vou analisar as consequências para o Paraguai, que foi derrotado, e dentre os países da Tríplice Aliança, o que tem a ver conosco, o Brasil. Então vem cá. Galera, Paraguai derrotado, primeira consequência para esse país, ruína econômica. Por quê? Porque saiu tendo que pagar a indenização à Argentina, ao Uruguai, ao Brasil, à Inglaterra. Segundo, ruína econômica, porque também teve morte. Galera, só que a morte do que a gente chama de população economicamente ativa. Homens, tá? A coisa é tão louca que existem historiadores que falam que 75% dos homens morreram. Tanto é que numa das batalhas durante a Guerra do Paraguai, alguém deve estar lembrando, a famosa Batalha de Assunción, o exército paraguaio colocava criança para lutar. Mas voltando aqui, quando você tem a morte da população economicamente ativa, você tem a morte daqueles que trabalham, daqueles que consomem, e isso gera a ruína econômica. E para finalizar, o último ponto da ruína econômica tem a ver com destruições, até porque 90% da guerra aconteceu no território paraguaio. Então, o que foram destruídas? Infraestruturas, como fábricas, como o território onde passava a ferrovia. Foram destruídos também locais de produção ervateira,
né? Ou seja, herbatais. Então, a destruição que eu coloquei aqui no plural, em sinônimo, vocês podem colocar que é a destruição da infraestrutura, ok? E segunda consequência para o Paraguai, tchutchucos, para a gente começar a terminar, é a perda territorial. Molecada, Paraguai perdeu 40% do seu território para o Brasil e para a Argentina, tá? E Brasil, que foi o que mais levou, levou o quê? Levou o que hoje é Ponta Porã. Então, todo aquele território de Ponta Porã era o território paraguaio e passou a ser agora território brasileiro. E era um território de importância produtiva. Ali ficavam muitos herbatais. Tá legal? Brasil, consequências para o Brasil. Olha lá. Primeira consequência, um puta de um desenvolvimento relacionado a militarismo e tudo mais, mas aliado a endividamento. O mercado do Brasil, ele gastou muito pegando dinheiro emprestado da Inglaterra para alimentar o militarismo, as forças armadas, mas acabou tendo que pagar depois. É óbvio, né? Então apareceu uma crise econômica, muito louco, né? E grande parte dessa crise econômica, que tem relação com endividamento, vai gerar a queda do segundo reinado. Boa, boa. Outra consequência que eu destaquei aqui, fortalecimento do exército. E o detalhe é que é o fortalecimento do exército enquanto instituição, que todo mundo sabe, mais tarde vai questionar o segundo reinado, mas trazendo o quê? De ideias novas aqui para o Brasil. A ideia de república, olha que legal, entrou em contato com países que eram republicanos, concorda comigo? O Brasil era o único país durante a Guerra do Paraguai que era monárquico. Então, quando o exército entrou em contato com países republicanos, ele foi percebendo que era uma modalidade política diferenciada. Não tinha tantos problemas como tinha a monarquia brasileira. E a outra ideia que foi sendo trazida para cá, tchutchucos, é o abolicionismo. Sim, o exército brasileiro era contra a escravidão. O Brasil era o único país desses que participaram aqui da Guerra do Paraguai que era escravocrata. Então, a partir do momento em que o exército sai do conflito, ele sai abolicionista. Ele sai tentando fazer valer os interesses de uma nação renovada sem escravidão. E aí vai a nota de rodapé. Até porque também, tchutchucos, a maior parte dos soldados brasileiros eram o quê? Eram negros, eram escravos que iam para a guerra com a promessa de serem soltos, de serem alforriados. Ou eram negros que tinham acabado de ganhar a alforria, mas não tinham opção. Lutavam, porque eles tinham que lutar em nome do senhor dele. Entenderam? Então, o exército, ele traz esse abolicionismo não como ideia humanitária e de desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, relacionado ao convívio do soldado com o negro. Tudo bem? Então, tá aí. Tchutchucos, alguma dúvida? Posso encerrar, então? Então, coloquem os nominhos de vocês aí, por favor, no chat. Um grande beijo, tô com saudades. Mandem ver nos estudos e até a próxima, tchutchucos. Tchau, tchau. Boa semana e bom final de semana. Falou aí, prof. Abraço, gente. Tchau, Álvaro. Prof, eu não tô conseguindo colocar meu nome na chamada. Ana Júlia. Tenta de novo, Ana Júlia. Tá bom. Conseguiu? Conseguiu, Ana? Foi, prof, Ótimo. obrigada.
Imagina, que isso. Tchau, tchau.